Olá, diz uma palavra de Deus para o teu coração, para o meu coração, que está em Lucas 21, versículo 5 adiante. E dizendo alguns a respeito do templo que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: Quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então ele: Vede que não vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não vade, portanto, após eles. E quando ouvires de guerra e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhe disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, fome, pestilência. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas, às prisões, conduzindo-vos à presença de reis e governadores por amor do meu nome. E isso acontecerá para testemunho. Proponde, pois, em vosso coração não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir e nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais de irmãos e parentes, amigos, sereis entregues, e matarão alguns de vós. E de todos serei odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possui a vossa alma. Oh, glórias a Deus! Queridos irmãos, amada igreja, queridos ouvintes e amados seguidores em Cristo desse canal, o Senhor anuncia o sermão profético, o princípio das dores. Jesus fala que não ficaria pedra sobre pedra. No versículo 6, quando essas coisas que vedes dias virão, em que não se deixará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Jerusalém, irmãos, foi cercada por 134 dias e destruída por Tito, o general romano, em 70 depois de Cristo. Então, do versículo 7 ao 19, o Senhor explica quando serão essas coisas, porque os seus discípulos estavam atordoados, pasmos, sem saber, e perguntaram: Mestre, quando serão, pois, estas coisas, e que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? A resposta de Jesus, irmãos, à pergunta dos discípulos, vincula tão estreitamente a destruição de Jerusalém com a sua volta à terra depois da tribulação, que é difícil distinguir entre as palavras que se referem exclusivamente a Jerusalém e aos que se referem à sua segunda vinda. Jesus provavelmente quis dizer que a destruição de Jerusalém tipificaria sua vinda para julgar o mundo. Então o Senhor, quando Ele tem um chamado com um discípulo, o Senhor ele não engana ninguém, irmão. Quando você é chamado para fazer a obra de Deus, não é para ficar rico, não é para viver bem nessa terra, mas padecer por amor a Cristo.
Glórias a Deus. Lá em Mateus 24:5, o Senhor diz: porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Este é o primeiro sinal, irmão, importante. Cristo declara que durante os últimos dias desta era, o engano religioso será volumoso na terra. Note que as primeiras palavras que Cristo dirigiu aos discípulos a respeito do tempo do fim foram: acautelai-vos que ninguém vos engane, como está lá em Mateus 24, versículo 4. É do maior interesse de Cristo que seus seguidores se acautelem do engano religioso que se alastrará em todo o mundo nos últimos dias. Então, para salientar esse perigo para os crentes desta época, Cristo repete a advertência 2 vezes no sermão do Monte da Oliveira. Ele diz que seremos odiados. Tribulação virão sobre todo crente em Cristo durante a sua peregrinação na terra. Sofrer por Cristo por sermos leais a Ele e a sua palavra faz parte da intrínseca fé cristã. E o Senhor diz que surgirão muitos falsos profetas. À medida que os últimos dias vão se aproximando, vão surgindo os falsos mestres e pregadores entre o povo. E grande parte do cristianismo se tornará apóstata. A lealdade total para de Deus, bem como a santidade bíblica, serão coisas raras nesse tempo. Grandes professos aceitarão novas revelações, mesmo que elas conflitem com a palavra revelada de Deus. Isso motivará a oposição à verdade bíblica dentro da igreja. Leia 2 Timóteo 3:8 e 4:3. Homens pregando o evangelho misto ocuparão posições estratégicas de liderança nas denominações e nas escolas teológicas. Os tais enganarão e desviarão a muitos dentro da igreja. Em todas as partes do mundo, milhões de pessoas praticarão ocultismo, astrologia, feitiçaria, espiritismo e satanismo. A influência dos demônios e espírito maligno vão se multiplicar sobremaneira. Para não ser enganado, cada crente, irmão, deverá crescer em fé, amor com Cristo e ter como autoridade absoluta a sua vida, a palavra. Conhecendo bem a palavra na sua totalidade. Leia 1 Timóteo 4:16. E o Senhor diz que por se multiplicar a iniquidade, como está em Mateus 24:12, o amor de muitos se esfriará. O aumento incrível de imoralidade, de respeito e rebeldia contra Deus e abandono dos princípios morais caracterizados nos últimos dias, a perversão sexual, a fornicação, o adultério, a pornografia, as drogas, a música ímpar, a diversão sexual vão se multiplicar. Será como foi nos dias de Noé. A imaginação através dos pensamentos do coração humano será má continuamente. Será como nos dias de Ló. O homossexualismo, o lesbianismo e todos os tipos de perversão sexual saturarão a sociedade. Jesus acrescenta que isto fará minguar o verdadeiro amor ao Evangelho. Então o Senhor termina lá no versículo 19 de Lucas 21. Na vossa paciência possui a vossa alma. Ou seja, a paciência, irmão, é a prevenção espiritual e a sua alma é a vida eterna. Devemos engajarmos na maior intensa e fervente devoção a Cristo através do meio da graça, ou seja, a oração, o testemunho, o estudo da palavra, a adoração, a comunhão cristã e a luta diária contra o pecado. Perseverando na verdadeira fé, o crente alcançará a vida eterna e triunfa em todas as circunstâncias.
Você só será enganado se você quiser, se você abrir o coração para as coisas do mundo. Que Deus te abençoe, te dê um bom dia e te dê força para você ler a Bíblia com tanta força que você vive no celular. Glórias a Deus.